E vamos para mais uma entrevista com um dos maiores bancos do nosso país, hein? Estou aqui com o Gabriel. Gabriel é especialista em financiamento de carros, motos e até pesados, né, Gabriel? Sim. E o Gabriel vai representar o Banco Pan. Gabriel é operador do Banco Pan, especialista em aprovação. E você que sonha em comprar o seu carro financiado, eu vou fazer algumas perguntas, assim como fiz para a Júlia, para o Juan, para vários operadores especialistas em financiamento. Vou fazer para o Gabriel outras perguntas. E ele vai falar da realidade que ele vive, a opinião dele e o que o banco dele tem de diferencial, que também vai te dar um nível de consciência maior e com o conhecimento certo aumenta as suas chances. Gabriel, muito obrigado Tudo bem? por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Fica à vontade, né? São perguntas simples e que vai ser muito bem-vinda a sua opinião e sua experiência. Vambora. Tá? Vamos lá. Primeira pergunta. Hoje, quais são os principais fatores que mais pesam na aprovação de um financiamento? Score, renda, relacionamento, tipo de veículo ou histórico recente? Olha, hoje na nossa realidade do PAN, algumas coisas que pesam muito na análise, primeiramente é o score. Então, assim, às vezes o pessoal até vem, no meu aplicativo tá mostrando que eu tenho score tanto, esse tipo de coisa. Como que a gente avalia essa questão do score, tá, Wesley? A gente avalia da seguinte forma: todo cliente que ele tem crédito e ele paga o crédito em dia, isso é bom, porque mostra que ele é um bom pagador. Então, Perfeito. é como se eu estivesse te emprestando dinheiro. Eu vou perguntar de você pro amigo A, B e C, olha, como é o Wesley pagando? O Wesley paga em dia o cartão de crédito, o Wesley paga em dia o outro financiamento que ele teve, o Wesley paga em dia o imóvel dele, então não tem por que eu não acreditar no Wesley. Então hoje o score faz muita diferença. Se você é uma pessoa que tem outras linhas de crédito, paga isso sempre em dia, não deixa atrasar, não vai para acordo de negociação, isso é um ponto extremamente positivo para a aprovação do crédito. Legal. Outros dois pontos importantes: o relacionamento é importante, principalmente quando se trata do produto de financiamento de veículos, é importante. Então, se você já teve um outro financiamento, se você já teve um financiamento num perfil de carro parecido, você sempre pagou em dia, isso leva-se muito em consideração também para a análise do crédito. Perfeito. E também o veículo. A gente estava até conversando aqui, né? Sim. Hoje, o veículo ele é uma garantia do que o banco tem. Então é como se o banco estivesse emprestando um dinheiro para você comprar o veículo e a garantia que ele tem o veículo. Então, se você, quanto mais novo o seu veículo, as condições são melhores, as taxas de juros são melhores. Por quê? Porque caso aconteça de você não vir a pagar e o veículo tem que ir para leilão, o banco consegue recuperar esse valor. Então, são os três principais fatores. Score, principalmente para você jogar no sistema e ter uma aprovação de crédito. Segundo, você ter sim um bom relacionamento, pagar as suas contas em dia, se você já teve financiamento de veículos, isso se leva em consideração também. E terceiro, o bem que você está comprando. Então tem situações de cliente, não, eu quero comprar um carro X porque é o que vai encaixar para mim. Mas às vezes ele pega um carro Y que é mais novo, às vezes um pouco mais caro, mas a taxa de juros melhora por ser um bem mais novo e a condição melhora também, sabe? Perfeito, obrigado. E nós estávamos conversando agora, gente, sobre isso. São 9 anos? 8 anos. 8 anos, ó. O Banco Pan prioriza carro 0 a 8 anos. Então, 2019, né? Isso. 2019 a 2026 tem taxas muito mais baixas. Isso. A gente faz até 20 anos. Então você faz do carro aí 2006, 2005, 2006 até o 0 km. Só que você tem uma condição melhorada nos carros de 0 a 8 anos. Hoje o cenário que a gente vive é esse. Isso é muito importante o consumidor ter essa ciência, porque às vezes ele, eu vou comprar um 2013, mas a taxa do 2013 para o 2019, não pelo valor financiado, mas a parcelinha que ele vai pagar, vai ser praticamente a mesma coisa. Exatamente. Então, Exato. tendencia muito, claro, a escolha do carro e também conseguir a menor taxa. Cara, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu. Uma colega de trabalho da minha esposa, ela estava vendo um Uno 2013 para comprar. E aí, ela sabe que eu trabalho com financiamento, ela perguntou para minha esposa, olha, Gabriel, tal, sobre financiamento, etc. Eu falei assim, olha, por que ela não vê um carro mais novo? Ela tá dando uma entrada e tal, por que ela não vê um carro mais novo? Não, vai ficar muito caro para mim. Mas você já viu o carro? Sim. Não. Cara, no fim, ela acabou pagando a mesma parcela no Uno, num carro 2022. Olha. Tudo bem, ela esticou de 48 para 60 meses. Ela pagou um ano a mais, mas pegou um carro 9, 10 anos mais novo.
Que Daí top. eu falei assim, cara, compensou muito mais você pegar um carro mais novo, pagou tipo uma diferença de, sei lá, R$ 100 de uma parcela para outra, mas ela pegou um carro bem mais novo, menos rodado. Então, assim, faz muita diferença, sabe? E é um exemplo da realidade que Exato, acontece. exato. Vamos para a segunda pergunta. O score ainda é decisivo ou uma ficha bem estruturada pode compensar o score? Hoje, a gente trabalha com uma aprovação sistêmica. Então, acredito que a maioria dos bancos trabalha assim hoje. Antigamente, né? Meu gerente até tem um jargão antigo dele que ele fala assim, não, a caneta do PAN vai aprovar, que tinha aquela canetada do gerente. Verdade. Cara, hoje em dia é tudo mais moderno, né? Então você joga as informações no sistema e o sistema gera uma simulação de crédito. Então, assim, claro que se o cliente tiver uma entrada, tiver um percentual de entrada, as condições do financiamento melhoram. Mas quando se leva em consideração financiamento, abrir uma simulação, o score é o que faz diferencial. Então, vou dar um exemplo. Tem situações, cara, que às vezes a pessoa tem uma entrada boa, mas ela deixou, foi o que eu falei até pra você antes, na primeira pergunta. Ele tem uma entrada boa, mas ele não paga cartão, ele tá devendo e tal, aí o sistema acaba não aprovando, entendeu? E o que o Gabriel está falando para nós é a mesma conversa que eu tive também com a Júlia. Os bancos, eles em instantes analisam em milésimos de segundos. Sim. A régua do banco, ela tem critérios. Então, cada banco tem um critério. O que o Gabriel está dizendo aqui para vocês é o seguinte, só com o CPF de vocês, o banco já analisa tudo da vida de vocês. Todo o histórico, toda experiência que vocês têm de crédito é analisado. Ou abre régua, possibilidade de crédito, ou nem abre possibilidade. É sobre isso, né? Terceira pergunta. Quais formas de comprovação de renda o PAN aceita? Ou não precisa mais comprovar renda? Hoje, o PAN, eu acho que a jornada de contratação do PAN, não falando dos outros bancos, tá? Mas hoje a nossa realidade, eu acho que é a mais simples. Porque a maioria dos bancos precisa colocar muitas informações. Lá não, lá você joga o CPF, o telefone do cliente, porque daí ele cruza os dados para realmente ver se isso foi, e a placa do carro você já consegue gerar uma simulação para esse cliente, né? Que abre tela. Se o sistema gerou uma aprovação, a gente prossegue a ficha e consegue trabalhar em cima dela, dos valores que precisa. A gente utiliza muito da questão da comprovação de renda quando a gente, às vezes, uma ficha que ela não aprovou automático, ela vai para uma análise humana. Então, se aprovou na análise automática, está aprovado. Ok. Agora, se ela aprovou e precisa de uma intervenção de um analista, esse tipo de coisa, a gente precisa mandar isso para uma mesa de crédito, aí a gente precisa de uma comprovação. Então, a gente vai precisar, é importante deixar, né? Imposto de renda declarado. Cara, tem fichas, tem pessoas que têm nome bom, o cara tem CPF bom, tem cartão de crédito bom, só que ele não declara imposto de renda. Aí quando você joga, o banco cruza com as informações da Receita Federal, opa, não aprova a ficha. Então, imposto de renda faz muita diferença. Pagar as contas em dia, principalmente produtos de financeiros, né? Então, cartão de crédito, empréstimo, consignado, qual linha de crédito que seja, imóvel, esse tipo de coisa. E, assim, a gente utiliza da comprovação de renda hoje dessa maneira para a gente, caso precise trabalhar em uma ficha. Agora, na aprovação do crédito, o score é o que faz diferencial, sabe? Perfeito. Quarta pergunta. Em quais cenários o Banco Pan libera financiamento sem entrada? Olha, a gente trabalha com os financiamentos sem entrada, mas assim, o financiamento por isso que eu até falei na outra pergunta, a entrada faz uma diferença no ajuste da proposta do que você precisa. Sim. Porque um financiamento sem entrada é um financiamento mais arriscado. Então, assim, a gente faz financiamento sem entrada, de preferência nos carros mais novos, que eu falei para você. 0 a 8 anos a chance é maior de conseguir fazer essa aprovação. E o cliente tem que ter um CPF bom. Então, se você, cliente, né, tem um CPF bom, você está procurando comprar um carro mais novo, ou seja, tem todos os positivos, CPF bom, bom pagador. A garantia é uma garantia nova, é um carro mais novo. A questão da loja, às vezes, faz a diferença, o tipo de relacionamento que a loja tem com o banco, então você tem chance de conseguir fazer um financiamento 100% aprovado. Entendeu? Perfeito. Eu não ia colocar essa pergunta no meio, mas você falou um ponto importante. O score da loja. Toda loja tem um score, né? Quem me segue já sabe que eu falo sobre isso. Mas você, Gabriel, o score da loja influencia diretamente hoje na aprovação dos clientes? Cara, influencia bastante. Então, assim, a gente tem situações que a gente vive de lojas, então tem a loja A e a loja B, certo? O cliente ele vai na loja A e ele aprova o crédito e tá tudo certo. Aí ele, não, vou na loja B. Quando ele vai na loja B,
ou às vezes pode até aprovar esse crédito, mas a parcela dá muito distante, Sim. ou realmente às vezes recusa o crédito em outra loja. Uhum. Por quê? Hoje como que o banco avalia isso, tá? Hoje a gente faz a análise do CPF de cada cliente para gerar uma proposta. Agora, as condições dessa proposta também tem uma interferência da loja. Então, se hoje eu tenho uma loja que ela tem, problemas judiciais, problemas de baixa, de muita inadimplência dos clientes, esse tipo de coisa, isso interfere diretamente também no tipo de taxa, de condição que aquele cliente vai ter. Então, onde você está comprando faz muita diferença também, sabe? Perfeito. E falo para vocês também que esses pontos que estamos conversando, o mercado não ensina e ninguém fala. Isso é importante nós estarmos conversando, né? Vamos lá. Quinta pergunta. Análise automática ou manual? Como funciona o processo de análise automática do PAN e que situações a ficha vai para a análise humana? A análise automática é um processo bem simples. Então, hoje a nossa jornada já era uma jornada bem rápida. Então antes você tinha 18 cliques na tela, o vendedor tinha para poder aprovar uma proposta. Hoje são 3. Olha. São 3 cliques. Gente, você coloca, olha isso aqui. Cara. Muito Vocês rápido. têm que entender isso aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, ele tá falando que antigamente era 18 cliques para aprovar uma ficha, para enviar os dados. Agora é 3. 3 cliques. Você coloca o CPF, literalmente, você coloca o CPF, telefone do cliente, a placa do carro, clica em simular. Olha. Se o sistema gera algum tipo de simulação ali pra gente, aí eu, como operador, consigo ter acesso a essa informação. Que daí entra um trabalho do operador e o vendedor sempre tá jogando junto. Perfeito. Então, vou dar um exemplo. Eu preciso de 50 mil financiado, liberou 30. Gabriel, atua aí pra gente tentar aumentar esse crédito. E aí eu entro através do meu sistema e opero a proposta pra gente tentar aumentar esse valor de crédito. Então a aprovação automática hoje ela é bem simples. Você coloca esses 3 dados que você precisa, CPF, telefone, placa do carro, e isso gera uma simulação. Quando vem uma intervenção humana, é em situações que tipo, o cliente às vezes já é um cliente que tem outros financiamentos no nome. Então, vou dar um exemplo, eu sou um cara que estou querendo comprar um outro carro, mas eu já tenho outros 2 financiamentos. Então o banco entende, opa, deixa eu entender o que está acontecendo. Será que ele está trocando de carro? Será que ele está comprando mais um carro? Será que é compatível com a renda dele, com tudo? E aí entra numa atuação humana sobre isso. E na própria tela dá sujeito à análise, não dá como crédito aprovado. Então, quando dá como sujeito à análise de crédito, a gente vai entrar num outro processo, que é um processo de análise humana. Que daí o analista vai ligar para esse cliente, vai tirar informações dele, com o que ele trabalha, se ele já teve crédito anteriormente em outras financeiras ou no próprio PAN, que carro que ele tem, se ele tem habilitação, se ele não tem habilitação, qual é o momento que ele está vivendo ali, da vida dele, qual que é aproximadamente a renda. Então aí entra numa atuação de um analista. Ou em situações da gente ter que majorar essa proposta. Então, foi o exemplo que eu dei. Tenho 30 aprovado automático, preciso de 50. Eu, Gabriel, não consegui aprovar automático 50. Então eu faço o quê? Olha, Wesley, vou mandar essa proposta para a mesa de crédito, o banco vai entrar em contato com o seu cliente, orienta ele nas informações aí, e o banco vai cruzar com a base de dados que ele tem com a informação do cliente. E aí esse analista vai olhar e falar, bom, esse cara tem capacidade de crédito, esse cara não tem a capacidade de crédito, a gente vai declinar essa proposta, se ele quiser, é nos 30 mil que já estava aprovado, por exemplo, entendeu? Cara, isso é fundamental também o cliente, o consumidor saber, porque existem tipos de aprovação. A aprovação automática é quando o sistema libera. E a aprovação humanizada é o esforço de relacionamento. Isso. Então vamos lá. Gente, presta atenção no que eu vou falar. Você também vai entender o que eu estou falando. Existem vendedores que não lutam por ficha. Existem lojas que simula e acabou. Recusou e acabou. Fechou a porta ali e não tem mais chance. O que eu espero, que eu treino os meus vendedores é lutar por todas. Então o cara tem uma boa entrada, o cara tem um potencial. Brigue por essa ficha. Aí a gente aciona o Gabriel faz a movimentação, envia para análise, mas olha que importante é ter esse relacionamento e essa comunicação, senão não vai acontecer. O meu gerente tem uma frase que eu acho muito boa e que a gente traz para a vida, né? Eu como operador, para minha vida profissional,
o vendedor, que é, cara, você briga por uma ficha como se fosse um prato de comida. Sim. Então, assim, eu não posso perder um prato de comida, velho. Tem que comer, Sim. tem que comer, tem que ter alguma Sim. coisa ali. Então, cara, se a gente jogou, se abriu tela, a gente vai brigar até o final. Até o ponto do analista falar assim, cara, não dá. Sim. Sem condições, não vai dar. Se você quiser, é o que tá aprovando aí automático. Aí, não, aí chega num ponto que a gente não consegue mais. Mas até lá, cara, a gente vai perguntar tudo. Que carro você já teve, quanto que você pagava de parcela, o que você faz da vida, como você vai pagar essa parcela com alguém, você é casado, sua esposa vai te ajudar a pagar, seu marido vai te ajudar a pagar, não sei. Então a gente vai buscar tudo pra gente tentar de toda maneira brigar pra poder aprovar esse crédito, sabe? Perfeito. Para você saber, eu sei quando o vendedor está em uma performance de alta performance aqui, quando ele tem mais de 5 pedidos de análise humanizada por dia. Porque se o vendedor não busca trabalhar isso, ele está com preguiça, cara. E vendedor com preguiça vai vender? De jeito nenhum. Não vai. Então tem que estar atento a tudo, né, gente? Próxima pergunta, Gabriel. Sexta. Uma ficha recusada em outra instituição prejudica a análise no PAN? No PAN, o crédito em outra instituição não interfere na nossa aprovação. Muitas vezes a recusa no próprio PAN pode ser que interfira no novo crédito. Mas, por exemplo, aprovou no outro banco e não aprovou no PAN, não tem como usar isso como defesa. Recusou no outro banco, mas aprovou no PAN, bora pra cima, não tem erro. Você mesmo falou, cada banco tem um critério de crédito. Então, talvez naquele momento o PAN tá querendo aquele tipo de cliente. Sim. Talvez naquele momento o outro banco não queira. E tá tudo bem, entendeu? E a gente vai trabalhar assim. Sim. Mas assim, a recusa na própria instituição acontece, ressalvas aquele exemplo que eu dei anteriormente. Sim. Então, cara, às vezes pode acontecer de você ir numa loja X e jogar o CPF e não aprovar. E na loja Y você jogar e aprovar. Sim. Pode ser que aconteça. Uma pergunta, não está aqui também, mas eu já vou aproveitar o gancho. Se aprovou a ficha, automático, corre risco se mexer na ficha, perder a ficha? Dependendo do critério da ficha, da proposta, sim. Mas aí, uma vez que ela aprovou, a gente vai sustentar essa aprovação. Então, se você jogou o sistema, aprovou, eu tentei aumentar o crédito e recusou, mas eu vou sustentar o que estava aprovado antes. Sim. Então, eu consigo entrar em contato vou dar um exemplo, com esse analista e falar assim, cara, beleza, mas aprova, sustento o que a gente tinha aprovado primeiro, porque a palavra inicial foi que estava aprovado o crédito. Legal. Isso é importante, porque você é um dos únicos e poucos bancos que fazem isso. Porque se mexer na ficha e perder, não volta mais. Em outros bancos, a regra e o critério é assim. No PAN ainda não. Então, isso é um ponto bom. Outra pergunta, mesmo focado nesse ponto, se eu colocar o banco PAN, eu tenho 15 bancos aqui, se eu colocar o banco PAN na cadeira 10, um exemplo, e eu passar 9 fichas antes do PAN, interfere na aprovação? Na minha aprovação, não. Perfeito. Os 9 podem ter recusado. Se você jogou no sistema e o sistema aprovou, não tem. Legal. Por que isso, gente? Nós aqui temos 15 bancos. Tem lojas que tem 2, 3 bancos devido ao score. Beleza, mas eu tenho 15. Então, cada banco aqui é critério, é a cadeira. O que vai denominar a cadeira é o quê? É o relacionamento do cliente. Então, se eu for passando a ficha em vários bancos, tem bancos que é ruim. Então, tem que ter a estratégia certa para até passar a ficha, né? Legal. Vamos para a 7ª pergunta. Tá rápido, tá rápido. Na ponta da língua essa resposta. Tem carros que o banco não aceita financiar? Tem veículos que a gente não aceita. A gente hoje trabalha com 20 anos, né? Carros de até 20 anos. Então, carros mais tempo que isso, a gente acaba não atuando. E a gente tem uma porcentagem ali de veículos de leilão. Então, assim, dependendo do tipo de leilão que o veículo sofreu, o banco aceita ou não aceita. Aí tem uma análise de risco, aí a gente tem todo um critério, então você precisa dar uma certa porcentagem de entrada para provar isso aí, a gente consegue puxar tudo no sistema. Mas hoje os veículos que o PAN não trabalha são veículos mais de 20 anos de uso e leilões que ocorreram batida, esse tipo de coisa. Legal. Entendeu? Para quem não sabe, existem tipos. Leilão financeiro, leilão de financiamento, beleza, ainda o banco aceita, num percentual de entrada maior, né? E um valor financiado, percentual metade do carro às vezes, né? Um pouquinho mais. E o que não aceita é
carro batido, carro com Sinistro, restrição administrativa, chassi sinistro, remarcado, esse tipo de coisa e aí não. vários outros pontos, né? Legal. 8ª pergunta. O que é cotação de carro? Cotação do carro? Cara, a cotação do carro ela funciona assim. A gente tem uma média de valor daquele carro para a gente usar aquilo como referência. Aquilo não é a realidade do que é, mas é uma referência do que a gente tem, né? Sim. Então você pode vender o carro acima da cotação, abaixo da cotação, na cotação, porque varia muito, né? Então, vou te dar um exemplo. Você pega um Nivus, você tem um Nivus 2023, a cotação dele é 100 mil, um exemplo. Só que você tem um Nivus 2023 com 2 mil quilômetros rodados e um Nivus 2023 com 90 mil quilômetros rodados. São carros diferentes, Certo. mas é a mesma cotação. Ah, eu tenho um Nivus Comfortline que eu comprei, mas eu coloquei todos os acessórios do Highline nele. Então, é a mesma cotação, mas o carro é um carro diferente. E isso interfere, sim, no PAN. Então, assim, às vezes a gente tem alguns modelos de carro, eu dei o exemplo do Nivus, porque os carros da Volkswagen acontecem muito isso. A Volkswagen você tem a possibilidade de comprar o carro e colocar os pacotes de outro carro nele. Sim. Então, assim, às vezes vem com os acessórios a mais que valorizam e melhoram a cotação. Por que a gente pensa em melhorar a cotação? Porque como o banco trabalha com percentual de entrada, isso ajuda muito. Então, vou te dar um exemplo. Um carro de 100 mil, você está dando 30 mil de entrada. Você está dando 30% de entrada. Certo. Então, isso encaixa numa tabela de preço, numa escoragens X. Então, você tem uma taxa de juros Y, certo? Certo. Só que aí eu acho o mesmo carro que o a T-Cross Comfortline, só que ela tem todos os acessórios da Highline. Então eu tenho uma cotação que agora de 100 vai para 105. Os seus 30 mil, eles representam uma porcentagem diferente. Sim. Então o sistema entende que você não está financiando 70% do carro, você está financiando, sei lá, 67%. Sim. Então isso enquadra de uma outra maneira no seu sistema e às vezes melhora até a taxa de juros. Perfeito. Tem carros, cara, que a gente como operador, a gente consegue ter essa visão, né? Então eu consigo ver que o carro, ele tem às vezes algum acessório, algo do tipo assim, que a gente consegue alterar, não alterar, mas tipo assim, consegue enquadrar o cliente nessa porcentagem melhor. Perfeito, então às vezes o cara vou dar um exemplo, tá dando 30 de entrada, se ele der mais 2 mil, ele vai enquadrar numa outra questão, vai diminuir R$200 na parcela. Entendeu? Gente, isso é a sacada do banco também. Ele é especialista. Então nós estamos falando algo, o que é cotação de carro? Pode ser que você nunca tenha ouvido. Então o que é o valor do carro? Um exemplo, o valor do carro é 50 mil, que é a tabela FIP do carro. A cotação pode ser 55, ou também pode ser 45. Tem carros que é ruim de cotação. Sim. E tem carros que é 55 e você vai dar 10 mil, financiaria 40, esse 5 é equivalente a soma a mais de entrada. Então, para o banco é como se você estivesse dando 15 mil de entrada, que ajuda na taxa de juros, ajuda na aprovação automática. Isso facilita a sua aprovação. E também pode prejudicar. Sim. Você escolhendo o seu carro errado, você também pode escolher carros de cotação mais baixas, com a entrada que você tem que é baixa, não vai nem abrir régua, vai bloquear o seu CPF e infelizmente você não vai conseguir aprovar também. É isso aí. Legal. 9ª pergunta. Se você pudesse dar um conselho direto para quem quer financiar um veículo e aumentar as chances de aprovação, Gabriel, o que seria? O que eu falaria cara, principalmente você manter as suas contas em dia. Sim. Então, isso faz muita diferença. Avaliar muito bem onde você está comprando o carro, certo? Se você tiver a possibilidade de dar uma entrada, isso auxilia também nas condições do financiamento. Mas eu acredito que o que mais interfere hoje, o que mais facilita para você ter a melhor condição hoje, é você ter um nome muito bom, CPF bom. Então, volta até no que eu tinha falado na primeira pergunta, que cara, pagar as contas em dias, pagar o seu cartão de crédito em dia, pagar a parcela do seu financiamento de casa em dia. Se você tem outro financiamento de uma moto, de um carro, pagar isso em dia, bonitinho. Não deixar nenhum tipo de atraso. Então, assim, quanto mais crédito você toma e você paga bem, isso te auxilia na melhora de aprovação de futuros créditos. Perfeito. Então, assim, a galera tem muito esse costume, né? Eu acho que é muito da cultura brasileira isso. Não, eu só vou comprar carro à vista. Eu não vou financiar. Mas, cara, quem tem dinheiro é o banco. Então eu vou atrás do banco se eu quero dinheiro. Só que você tem que fazer boas compras. Você tem que comprar de uma maneira inteligente. Cara, guardar uma entrada para você conseguir pagar uma taxa de juros melhor. Avaliar o carro que você está comprando, a loja que você está comprando. Então, isso tudo faz muita diferença. Então, o conselho que eu daria
Cara, primeira coisa, paga suas contas em dia, deixa tudo bonitinho, certo? Não é errado você entrar no financiamento, pelo contrário, em certos momentos, às vezes você não tem a grana para comprar o carro à vista, você vai financiar o carro, vai atrás do banco para poder ter esse dinheiro. E se você tem a possibilidade de dar uma entrada, isso é muito bom também. Sim. E, cara, procurar estar indo nesses perfis de carros mais novos. Sim. Que eu acredito que... Acredito não, né? Eu tenho certeza. Quanto melhor a garantia que o banco vai ter de que ele vai receber esse dinheiro de volta, melhor a sua condição de conta. Sim. Então, assim, você procurar uma loja que tem um bom relacionamento, uma loja que tem cadastro, às vezes, há muito tempo com o banco, que os clientes não são inadimplentes, uma loja bem conceituada, isso faz muita diferença. E você comprar um carro mais novo, de preferência, entendeu? Perfeito. Então, são pontos que eu acredito que hoje, na compra de um carro, se um amigo meu me perguntasse, olha, qual que é a melhor estratégia que eu acho que você... que eu tô querendo comprar um carro, que estratégia você me recomenda? É isso. Você ter uma boa entrada, pagar suas contas em dia, né, antes disso, ter seu nome limpo, tudo certinho, não deixar restrição nem nada do tipo, e comprar um carro novo, de preferência numa loja bem conceituada também. Legal. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Pela sua dica, pelo seu tempo, pela sua experiência, pela sua expertise, pela disponibilidade de estar aqui. É um vídeo que nós estamos na loja, né? Paramos um pouco do nosso tempo, você veio até nós, agradeço isso. Imagina, conto comigo. Mas essa conversa, esse tete a tete, você representa um banco gigante, né? O que é o PAN hoje? O PAN representa muita coisa, muitas realizações, né? E também, né, você não sabe, mas eu tenho uma metodologia que eu ensino o cliente a comprar carro. Tudo que nós estamos conversando, cada banco tem um critério. Eu quero ajudar o cliente a planejar a compra, para não escolher um carro errado, para não se arrepender depois, para conseguir uma taxa mais baixa, para ele também entender que existe o perfil dele, a eliminar os impedimentos que faz acontecer a recusa, entender os perfis do banco. Por que eu estou fazendo as entrevistas com os bancos? Para ter o nível de consciência que cada banco é diferente, que a regra muda. E quem tem o dinheiro, Gabriel? É o banco. Então tem que se adequar a quem? Ao banco. Exato. E se representar. Hoje, no nível de inteligência artificial que nós estamos, nós não estamos falando mais de entrada, de carro. O banco facilitou tudo, o modelo de compra. O tabuleiro do banco mudou, é tudo mais fácil hoje. Só que o banco quer o quê? Transparência, coerência com dados, isso aí. Verdade, né? Porque o banco não quer um golpe, não quer um cliente ruim, não quer um mal pagador, busca apreensão. Nosso país, infelizmente, o nosso país é um dos maiores que tem busca apreensão do mundo. Cara, é vergonhoso ter um número desse. Quem compra carro quer pagar até o fim. Sim. Então é tudo isso, né? E essa conversa que nós estamos tendo, que é o nosso ecossistema, é a nossa vida, é o nosso habitat, né? Com certeza vai ajudar muita gente. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Deus abençoe. Você também. E vamos marcar a próxima. Vamos marcar a próxima, com certeza. Muito obrigado. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu, galerinha. E se vocês tiverem alguma pergunta também para fazer, posso marcar você, Gabriel? Pode marcar. Vou marcar o Gabriel. Pode fazer a pergunta que quiser pro Gabriel, que ele que vai responder. Hein? Isso aí. Vamos embora. Tamo junto. Obrigado.